Mas ainda falando em saúde, tem uma notícia que mobilizou moradores do Médio Vale nesta semana. Uma mulher de 40 anos morreu, segunda-feira, numa lipoaspiração feita no Hospital Dia da Unimed aqui em Blumenau. A vítima morava em Rio dos Cedros e foi enterrada ontem à tarde. A Unimed, em nota oficial, informou que tomou todas as providências necessárias para o caso e se coloca à disposição da família. Nós procuramos a família, eles preferiram não se manifestar, por isso, em respeito, nós não vamos divulgar o nome da vítima. Mas casos como este, de morte durante procedimentos estéticos, sempre despertam preocupação. Por isso, nós convidamos aqui para o Jornal do Almoço o especialista cirurgião plástico Tiago Bodanese, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, inclusive com curso no renomado Instituto Ivo Pitangui. Antes de nós iniciarmos a entrevista, nós gostaríamos de deixar bem claro que o fato não aconteceu na Clínica Bodanese. O doutor Tiago está aqui como especialista para falar de prevenção. E aí, o recado é exatamente isso, né? Quais são os cuidados, doutor Tiago, que a gente tem que ter? Pessoa interessada em fazer uma lipoaspiração, qualquer outro tipo de intervenção cirúrgica, que cuidados deve ter na hora de procurar um especialista? Joelson, eu acho que é importante deixar claro, primeiramente, uma coisa. A lipoaspiração cresceu muito nos últimos anos. Ela se iniciou em 1979 e desde então evoluiu muito. Hoje é a segunda cirurgia mais realizada no Brasil. Ou seja, eu quero só fazer um parênteses para acalmar a população, no sentido que é uma cirurgia segura? É, mas não é 100% segura? Certo. Não, como nenhuma das cirurgias é. Né? Qualquer cirurgia, independente de ser uma cirurgia plástica ou não, qualquer cirurgia tem risco. Tem risco, exatamente. E qual que é o risco de uma lipoaspiração? Se nós formos olhar os dados estatísticos, que a lipoaspiração é a segunda cirurgia mais realizada no Brasil, perdendo somente para a prótese de mama, são realizadas em torno de 100 a 200 mil cirurgias ano no Brasil. E isso vem crescendo. Existem alguns trabalhos científicos que nos mostram que a taxa de mortalidade na lipoaspiração seria em torno de 2 casos em 100 mil. Né? 2 em cada 100 mil. 100 mil. Alguns trabalhos mostram um pouco mais, um pouco menos, mas é uma variável. Ou seja, esse número vem baixando desde 1979, quando se começou a lipoaspiração. Mas, infelizmente, Joelson, ocorrem casos de óbito. Como falei, nenhuma cirurgia é 100% segura. Certo. E qual que é a maior causa de óbito na lipoaspiração? É a famosa embolia. Né? Dentre as embolias, existe a embolia pulmonar, a trombose, O que seria a embolia gordurosa. Embolia, assim, popularmente, doutora? Embolia, para explicar, é mais ou menos para entender facilmente. Como existem as veias no corpo, seria entupir uma dessas veias. O entupimento de uma veia. Essa veia pode se entupir por ar, por gordura ou por um trombo. Né? E por que a lipoaspiração? Porque a lipoaspiração, como você mexe na gordura, ela pode eventualmente facilitar que uma dessa gordura vá entupir uma dessas veias. Isso pode acontecer numa perna, pode acontecer numa mão, pode acontecer no olho ou mesmo no coração. É um risco inerente à cirurgia. Mas aí o que a gente pode fazer para deixar um recado de prevenção mesmo, né, de precaução para o nosso telespectador? Que cuidados a gente deve ter? Primeira coisa, Gelson, procurar um especialista capacitado para realizar esse tipo de cirurgia. Claro que o recomendável pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sim. Né? Outra coisa, procurar um local adequado para se fazer essa cirurgia. Um hospital, né, que tenha ou que seja conveniado com uma unidade de terapia intensiva, ou uma clínica que seja conveniada com uma unidade de terapia intensiva, que seja autorizada pela Anvisa, pela vigilância Nesses locais, doutor, onde a pessoa vai fazer essa cirurgia, precisa ter um atendimento de pronto-socorro junto? Tem que ter alguma estrutura de atendimento de pronto-socorro? Pelas leis do Brasil, não necessariamente, mas tem que ter um convênio. Por exemplo, tem que ter uma unidade conveniada para que esse paciente, no caso de uma intercorrência, possa ser transferido, possa ser dado esse suporte. Né? Tem que ter uma estrutura Uma adequada. Estrutura por trás. E aí, nesse caso aqui, falando em prevenção ainda, é possível detectar através de algum exame as pessoas que têm uma tendência maior a ter risco como a embolia? Sim. Veja bem, primeira coisa, é importante fazer um check-up antes pré-operatório, né? E esse check-up varia de cada paciente, dependendo da sua idade ou não, nós precisamos avaliar a parte cardíaca,
exames laboratoriais, né, exame de sangue, coração, pulmão, dentre outros. Certo. Mas, Joelson, infelizmente, a medicina, ela não é uma regra como a matemática. Ou seja, mesmo nós fazemos um check-up completo, nós não conseguimos ser 100% completo. Não conseguimos avaliar. Por exemplo, existem pacientes jovens que têm arritmias cardíacas. Certo. Que muitas vezes nem sabe e pode desenvolver isso numa cirurgia não só de lipoaspiração, mas uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia qualquer, ou mesmo numa injeção, comer uma comida. Então, riscos existem. Eu acho que aqui o recado principal que a gente tem que deixar hoje é justamente isso, né? A pessoa que tem interesse em alguma intervenção desse tipo, né, que faça uma boa pesquisa, que converse com o seu médico, né, que ela se precavenha de todos os tipos, né, para evitar problemas. Uma coisa importante só, Sim. Gelson, desculpa interromper, é fundamental deixar esse recado à população. Não procurem exageros. É muito comum no consultório chegar paciente, doutor, eu quero lipar aqui, o joelho e tal. Tudo ao mesmo tempo. Existem regras na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que precisamos seguir. Tá. Existem limites. Isso é importante deixar claro. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua presença hoje, nós falando aqui sobre cuidado, sobre prevenção. Muito obrigado.